Cachorro Caramelo implorou a um guarda florestal para salvar seu filho. O que aconteceu depois? No coração do sertão, durante uma manhã abafada e silenciosa, um cachorro caramelo aparece correndo desesperado em direção a um posto de vigilância no meio da reserva florestal. Com o corpo sujo de lama e os olhos carregados de aflição, ele começa a puxar a barra da calça de um jovem guarda florestal, como se estivesse implorando por ajuda. O guarda, recém-chegado à cidade, tenta afastá-lo, mas algo naquele olhar insistente o faz hesitar. O que aquele animal queria mostrar? Por que parecia tão desesperado? O que havia naquela mata que não podia esperar? Essa história vai muito além do que parece. Antes de continuar, curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum episódio dessa emocionante jornada. Agora, prepare-se para descobrir o que o cachorro caramelo queria mostrar e como isso mudaria toda a cidade. O sol mal havia rompido por entre as copas das árvores, quando o barulho de folhas secas sendo esmagadas rompeu o silêncio da reserva florestal. Um cachorro de pelagem caramelo, sujo, arfando e com os olhos arregalados, surgiu da trilha de terra vermelha. Ele corria sem olhar para trás, com pressa e uma urgência que só os instintos podiam explicar. Não era comum ver um cão vindo daquela parte da mata. Muito menos sozinho, e em estado tão desesperado. Na guarita da entrada leste da reserva, o jovem guarda florestal ajeitava o colete, tomando um gole de café morno enquanto folheava um mapa antigo da área. Ainda não estava acostumado ao ritmo do interior, nem às histórias sussurradas por velhos na praça da cidade sobre árvores que guardavam segredos e bichos que falavam com os olhos. Ele era do tipo prático, treinado na cidade grande, onde tudo era medido, registrado e padronizado. Mas ali, naquela região isolada e carregada de crenças, o tempo parecia obedecer outras leis. E a chegada daquele cachorro seria o primeiro sinal de que nada seria como ele imaginava. O caramelo parou a poucos metros dele, os pelos ouriçados, o peito subindo e descendo em ritmo acelerado. Seus olhos se fixaram no guarda, e então começou a latir com insistência, quase como se estivesse tentando dizer algo. Latia, rosnava, corria alguns passos na direção da mata e voltava, puxando com os dentes a barra da calça do homem. O guarda tentou espantá-lo de início, resmungando sobre cachorros vadios e falta de higiene, mas o animal não recuava. Havia algo diferente ali. Aqueles olhos, e não pediam comida, não pediam carinho. Suplicavam. Ele olhou ao redor. Nada além de vegetação densa, neblina leve e o som abafado dos pássaros. A estrada de terra seguia vazia e a rádio da central, muda. Estava sozinho. E, contra qualquer lógica, contra o próprio manual de conduta da reserva, ele decidiu seguir o cachorro. Pegou a lanterna, travou o coldre da faca de segurança e partiu. Foram quase 20 minutos de caminhada mata adentro, por trilhas que nem ele conhecia. O caramelo ia na frente, às vezes parando, olhando para trás, como se checasse se o guarda ainda o seguia. O terreno era irregular, escorregadio em partes, com galhos baixos e folhas que escondiam buracos traiçoeiros. O silêncio da floresta era apenas aparente. A cada passo, surgia um novo som, um estalo de galho, o farfalhar de folhas, o grito distante de algum animal. E, no fundo, o som ritmado da respiração do cachorro, mais intensa a cada metro. Quando finalmente pararam, o guarda sentiu o corpo todo suado, as botas encharcadas de barro e uma leve dor nas costas. Mas o que viu diante de si apagou qualquer desconforto. Numa clareira cercada por árvores retorcidas, havia uma pequena depressão no solo, como se o chão tivesse cedido. No meio dela, preso entre raízes grossas e cobras dormindo, não venenosas, mas ainda assim perigosas, se estava um filhote. Pequeno, frágil, de pelagem clara como o pai. Ele tremia, emitindo gemidos baixos, e seus olhos procuravam por ajuda. O guarda olhou para o caramelo. Não era preciso dizer nada. Era o filho dele. Aproximar-se foi um desafio. As cobras, embora imóveis, representavam risco. O guarda sabia que não podia fazer movimentos bruscos. Ajoelhou-se, retirou com cuidado um galho longo da mochila e usou-o para afastar as raízes. O caramelo observava tudo em silêncio, sem tirar os olhos do filhote.
Era como se compreendesse que aquele homem agora era sua única chance. E mesmo sendo um cão de rua, selvagem aos olhos da maioria, ele confiava. Foi nesse momento que o guarda sentiu uma ardência nas mãos e pulsos. Pequenas formigas vermelhas subiam por seus braços, picando com fúria. Tentou não se desesperar, controlando a respiração enquanto continuava removendo as raízes. A alergia veio rápida, de manchas vermelhas, coceira intensa, a pele ardendo como se estivesse em fogo. Ele sabia que precisava sair dali logo, mas não podia deixar o filhote. Com um esforço final, puxou o pequeno animal para seus braços, enrolando-o num pedaço de tecido que trazia na mochila. As cobras não se moveram, mas o solo parecia querer engolir os três. Ao sair da clareira, caiu de joelhos, o corpo tomado pela reação alérgica. O caramelo lambeu suas mãos, tentando aliviar a dor, e o filhote, ainda fraco, aconchegou-se contra seu peito. Foi um momento de silêncio absoluto entre homem e natureza. Um acordo selado sem palavras. Depois de recuperar um pouco as forças, o guarda colocou o filhote numa mochila adaptada e começou o caminho de volta. O caramelo o seguia de perto, atento, e agora, com algo novo em seu olhar, ingratidão. De volta à guarita, o guarda usou a estação de primeiros socorros para tratar os braços. Enquanto limpava as feridas, observava o cachorro deitado ao lado do filhote, lambendo suavemente a testa do pequeno. Era uma cena que, de alguma forma, fazia sentido para ele. Pela primeira vez desde que havia chegado ali, sentiu que pertencia àquele lugar. E que talvez, apenas talvez, a natureza estivesse tentando se comunicar. Não comentou nada com a chefia. Sabia que, se contasse, talvez fosse repreendido ou mandado de volta à cidade. Aquilo era entre ele, o cachorro, e a floresta. Naquela noite, deitado em sua rede no alojamento, ouviu latidos à distância. O caramelo havia voltado à mata, mas o filhote dormia tranquilo ao seu lado. A dor das picadas ainda ardia, mas havia algo diferente dentro dele. Uma semente plantada. A floresta havia falado. E ele ouvirá. O dia seguinte amanheceu pesado, com o céu encoberto por nuvens escuras que anunciavam chuva. O vento balançava as folhas das árvores e trazia consigo um cheiro forte de terra molhada e cipó cortado. O guarda acordou mais cedo que o habitual. Ainda sentia os efeitos das picadas das formigas, mas o incômodo maior estava em outro lugar. Algo dentro dele pulsava, como se a floresta tivesse deixado uma marca mais profunda que a vermelhidão da pele. O filhote estava abrigado em uma caixa de papelão reforçada com panos velhos, dormindo tranquilamente. Tinha comido bem na noite anterior, graças ao leite improvisado com água morna e um pouco de farinha. O guarda observava o pequeno corpo respirando, o peito subindo e descendo lentamente, e se perguntava como aquele animalzinho frágil tinha sobrevivido tanto tempo preso ali. Durante o café na sede da reserva, ele mencionou por alto que havia encontrado uma clareira em comum e pediu acesso aos mapas mais detalhados da área. O administrador, um homem mais velho, desconfiado e de fala seca, resmungou alguma coisa sobre áreas não catalogadas e alertou que nem tudo precisava ser revisitado. A reserva era antiga, cheia de histórias esquecidas, e parte dela ainda não havia sido atualizada nos mapas oficiais. O guarda não insistiu. Sabia ler quando alguém estava evitando um assunto. Ainda assim, passou a manhã revisando os mapas por conta própria. Não encontrou sinal da clareira. Nenhuma abertura naquele ponto da trilha, nenhuma marcação de depressão no terreno. Como se o lugar simplesmente não existisse. Mas ele esteve lá. Sentiu o chão sob seus pés, o peso do filhote em seus braços, o cheiro das raízes expostas. Aquilo não era invenção. Decidido a entender o que havia por trás daquela ausência nos registros, pegou o rádio e informou que faria uma ronda na região leste, levando consigo apenas o necessário. Ao sair, encontrou o caramelo esperando do lado de fora da guarita, sentado com a postura ereta, os olhos fixos nele. Não havia coleira, nem dono. Mas havia fidelidade no olhar. Era como se o cachorro soubesse que o guarda tentaria voltar àquele lugar e decidirá acompanhá-lo. Os dois entraram novamente na mata, lado a lado. Dessa vez, o caminho parecia mais difícil.
As trilhas estavam menos marcadas, como se a floresta tivesse tentado apagar os rastros do dia anterior. Galhos caídos, folhas cobrindo o chão, insetos unindo em todo o canto. O caramelo seguia à frente, farejando o ar, com a cabeça baixa e o corpo atento. Após quase uma hora de caminhada, chegaram a um ponto onde o guarda teve certeza de que estava no mesmo local do dia anterior. Mas não havia clareira. Nenhuma depressão, nenhuma raiz exposta, nenhuma marca de cobras. Apenas árvores, altas e fechadas, formando um círculo apertado de sombras. Ele caminhou em círculos, tentando encontrar algum indício. Nada. Nem mesmo pegadas ou folhas remexidas. Era como se o espaço tivesse se fechado sobre si mesmo. O caramelo também parecia inquieto, farejando com mais intensidade, olhando para cima como se algo estivesse errado. E então, algo chamou a atenção do guarda. Um amontoado de pedras cobertas por musgo, dispostas de forma ordenada, como se tivessem sido empilhadas com cuidado. Aproximou-se e limpou parte do musgo com as mãos. A pedra por baixo estava marcada com símbolos. Pequenos traços, círculos incompletos, algo que lembrava desenhos rupestres. Aquilo não era natural. Alguém esteve ali muito antes dele. Talvez décadas atrás. Talvez mais. Passou os dedos pelos sulcos e sentiu uma vibração sutil. Não era som, nem calor. Era como se aquela pedra tivesse memória. O caramelo se aproximou, cheirou o lugar e, de repente, sentou-se. Parou de farejar, parou de andar. Ficou imóvel, apenas observando a pedra. De volta à sede, o guarda não contou o que viu. Mas à noite, enquanto o vento soprava mais forte e os trovões começavam a ecoar ao longe, ele pegou o caderno de anotações e começou a escrever tudo. Desenhou o símbolo da pedra, detalhou o caminho, a posição das árvores. Estava determinado a entender o que havia ali. E, no fundo, sentia que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, foi abordado por uma mulher na porta da sede. Usava um vestido floral desbotado, sandálias de couro e trazia consigo uma cesta coberta por pano de chita. Era a benzedeira da cidade. Todos a conheciam, mas poucos sabiam seu nome verdadeiro. Ela não costumava ir até a reserva. Preferia cuidar das plantas, dos chás e dos animais doentes na vila. Mas naquele dia, foi direto ao guarda. Disse que sonhara com um cachorro caramelo atravessando uma ponte de pedras coberta por névoa. No sonho, o cachorro carregava algo no pescoço, e atrás dele, a floresta se abria como se respirasse. Ela não pediu explicações. Apenas entregou a cesta, disse que dentro havia folhas que protegiam contra picadas e venenos, e sussurrou que certas clareiras só se mostram a quem está disposto a ver. Ele agradeceu, sem entender completamente. Mas havia algo naquela mulher que o fazia sentir que não era loucura. As histórias que ouvirá quando criança, de bichos que sentiam o futuro, de árvores que guardavam caminhos secretos, voltavam à mente como memórias antigas. Com o passar dos dias, o guarda continuou tentando retornar à clareira. Sempre com o caramelo ao lado. Cada vez que caminhavam juntos, o cão parecia mais integrado ao ambiente. Sabia para onde ir, quando parar, onde farejar. Era como se tivesse vivido ali a vida inteira. E, aos poucos, o guarda começou a perceber outra coisa. O filhote, agora mais forte, também parecia ter um instinto em comum. Quando solto no gramado atrás da sede, ele corria para os pontos mais sensíveis do terreno, parava e encarava o chão. Em uma dessas vezes, o guarda cavou superficialmente e encontrou uma raiz morta com sinais de apodrecimento incomum. Isso não era coincidência. Em uma conversa informal com a professora da escola rural, que havia ido visitar a reserva com um grupo de crianças, ele mencionou os comportamentos do filhote. Ela parou por um instante, e com um brilho curioso nos olhos, perguntou se o filhote havia nascido na floresta. Disse que talvez ele tivesse uma sensibilidade rara, como certas crianças que sabem quando vai chover mesmo com o céu limpo. O guarda riu, mas a ideia ficou. E quando voltou para seus mapas, começou a cruzar as informações. As áreas onde o filhote reagia mais eram próximas dos antigos registros de atividade industrial na região.
Partes esquecidas da floresta onde, décadas atrás, uma fábrica havia despejado substâncias tóxicas. Ninguém falava muito sobre isso. Mas os rastros estavam ali. Na semana seguinte, uma tempestade forte isolou a cidade por 2 dias. A ponte de madeira que ligava a estrada principal cedeu e a energia elétrica oscilava o tempo todo. O guarda, o caramelo e o filhote ficaram sozinhos na reserva. Era como se a natureza tivesse lhes dado tempo para pensar. Durante as noites, o guarda passou a escrever com mais intensidade. Descrevia cada comportamento do caramelo, cada sinal do filhote, cada trilha que parecia indicar algo escondido. Percebeu que não estava apenas lidando com animais. Estava lidando com memórias vivas da floresta. Uma inteligência silenciosa, conectada por raízes, vento, instinto. E quanto mais mergulhava naquilo, mais claro ficava, a floresta estava tentando avisar. Algo estava errado. E os únicos que pareciam ouvir esse aviso eram ele, o cachorro caramelo e seu filhote. O tempo parecia correr de forma diferente na reserva depois da tempestade. O céu ainda carregava nuvens pesadas, embora o pior já tivesse passado. Galhos caídos cobriam parte das trilhas e o cheiro de terra molhada dominava o ambiente, como se o mundo tivesse sido recém-regado. O guarda florestal aproveitava os momentos de trégua para limpar os caminhos, cortar as árvores que tombaram perto da guarita e observar o comportamento do filhote que agora, com mais energia, explorava cada canto com os olhos atentos e a trufa sempre colada ao chão. Havia algo de instintivo, quase ritualístico, em como aquele pequeno caramelo farejava a certos pontos do solo e parava por longos minutos, como se ouvisse algo sob a terra. Em um desses momentos, o guarda o viu parar junto a uma pedra coberta por musgo e simplesmente deitar-se ao lado dela, em completo silêncio. Quando o homem se aproximou, não viu nada de extraordinário, mas o cãozinho parecia em transe. Quando tentou puxá-lo, o filhote reagiu com um latido baixo, sem agressividade, mas como quem dizia ainda não. O caramelo adulto, sempre observando tudo com atenção, sentou-se a alguns metros dali e também encarou o ponto onde o filhote repousava. O guarda, sem saber ao certo porquê, decidiu respeitar o momento. Voltou à guarita e deixou que eles ficassem ali, como se tivessem um entendimento que ele não alcançava completamente. Naquela mesma tarde, a benzedeira apareceu outra vez. Ela chegou antes do pôr do sol, vestindo uma bata branca e com folhas frescas amarradas na cintura. Em silêncio, pediu para ver o filhote. O guarda indicou o caminho, e ela caminhou até o ponto onde os 2 cachorros estavam. Observou por alguns minutos, depois se abaixou, colocou a mão sobre o solo e fechou os olhos. Murmurou algo que ele não conseguiu entender, algo antigo, quase como um cântico. Quando se levantou, disse apenas que o filhote ouvia o que os humanos esqueceram. A terra fala, dizia ela, mas a gente parou de escutar faz tempo. Só os animais e os inocentes ainda conseguem. E que aquele lugar, onde o filhote se deitara, guardava algo que deveria ser visto. Nos dias que se seguiram, o guarda começou a fazer anotações mais sistemáticas. Criou um mapa próprio, feito à mão, com marcações específicas baseadas no comportamento do filhote. Onde ele latia, onde parava, onde evitava. Cruzando os dados com as informações que obteve nos arquivos antigos da reserva, percebeu que muitas das áreas onde o filhote demonstrava inquietação estavam próximas de regiões onde havia sido registrada a contaminação de solo décadas atrás. Com os registros em mãos, procurou a professora da escola rural. Ela, que já havia mostrado curiosidade sobre o filhote, ficou espantada com a coincidência. Disse que há muitos anos um ambientalista tentou denunciar a empresa responsável por essa contaminação, mas foi desacreditado, e a história acabou esquecida. O nome do homem não constava nos documentos oficiais, mas alguns moradores mais velhos lembravam dele. Um forasteiro que amava a floresta como se fosse parte da própria pele. O guarda sentiu uma conexão entre aquele ambientalista anônimo e a clareira que desaparecera. Talvez aquele homem tivesse deixado sinais, e o cachorro caramelo e seu filhote estavam apenas seguindo o caminho que ele não conseguiu completar. Em uma noite abafada, sem energia elétrica, o guarda decidiu acampar na floresta com os 2 cães.
Queria observar de perto como eles reagiriam longe da estrutura da sede, no coração da mata. Montou uma barraca simples e levou consigo um gravador de som, um caderno de anotações e uma pequena câmera. A ideia era registrar tudo, inclusive os sons da mata durante a noite. O Caramelo ficou em silêncio durante toda a montagem do acampamento, apenas observando. O filhote corria de um lado para o outro, farejando com intensidade. Depois de algumas horas, ele se afastou um pouco e parou diante de uma formação rochosa. Era uma pedra grande, coberta por limo, mas com marcas na base. Quando o guarda se aproximou, notou que havia uma abertura estreita, como a entrada de uma antiga gruta. Iluminando com a lanterna, percebeu que o local era mais profundo do que aparentava. A entrada era estreita, mas depois se abria em uma espécie de câmara natural. Na parede interna, algo chamou sua atenção, de marcas semelhantes às que vira na pedra da clareira. Símbolos circulares, traços retos, um padrão repetitivo. E bem ao centro, gravado diretamente na rocha, o desenho de um cão com olhos grandes e cauda em movimento. O guarda sentou-se por um tempo em frente ao desenho. Sentia que havia algo ali, algo antigo, ancestral. Era como se aquela caverna fosse um ponto de memória da floresta. Uma espécie de santuário. Pegou o caderno e começou a desenhar tudo o que via, com detalhes. Anotou as medidas, a posição dos símbolos, até mesmo os sons ao redor. Quando saiu, já era madrugada. O Caramelo esperava do lado de fora, sentado. O filhote dormia a poucos metros, exausto. Naquela noite, o guarda não conseguiu dormir. Sentia que havia atravessado uma fronteira invisível. Não era mais apenas um observador. Era agora parte da história. Nos dias seguintes, tentou encontrar registros sobre a gruta, mas nada constava nos arquivos. Perguntou aos moradores da vila, mas ninguém parecia saber de sua existência. A benzedeira, ao ouvir sua descrição, disse apenas que alguns lugares escolhem quem pode vê-los. E que talvez ele tivesse sido escolhido por causa do cachorro. O guarda passou a evitar contar tudo o que descobria para os superiores. Sabia que, se relatasse a existência da gruta, poderia causar alvoroço. E, no fundo, sentia que ainda não era hora. Precisava entender mais. Precisava proteger aquele lugar. Começou a pensar em como poderia utilizar as informações para alertar a cidade sobre os riscos da contaminação, sem expor os animais ou a floresta. A professora da escola sugeriu uma exposição com o tema O que os animais sabem que esquecemos, usando desenhos, fotos e relatos das crianças que visitavam a reserva. Foi durante essa preparação que algo inesperado aconteceu. O filhote, agora mais forte e curioso, desapareceu por algumas horas. O guarda, preocupado, percorreu as trilhas próximas até encontrá-lo parado diante de uma árvore antiga, de tronco largo e raízes expostas. Havia uma caixa de madeira enterrada ali, meio à mostra. Com cuidado, cavaram juntos e encontraram dentro dela cadernos embolorados, folhas manchadas e um pequeno gravador. De volta à sede, o guarda limpou o conteúdo. Eram registros do antigo ambientalista. Desenhos da floresta, mapas rudimentares, anotações sobre vazamentos de resíduos, até mesmo conversas gravadas com moradores antigos. A última página do caderno dizia apenas uma frase: e se ninguém ouvir os homens, talvez ouçam os animais. O guarda compreendeu o que precisava fazer. Os registros, o filhote, a gruta, a clareira desaparecida, tudo apontava para uma mesma verdade. A floresta não estava apenas viva. Ela estava tentando ser ouvida. Com a ajuda da professora e da benzedeira, organizou uma apresentação na praça central da cidade. Não mencionaram nomes, nem confrontaram empresas. Falaram das plantas que deixaram de nascer em certos pontos, das abelhas que não voltavam às colmeias, do cachorro Caramelo que guiou um homem até onde a terra precisava de socorro. A resposta foi além do esperado. Moradores emocionados, crianças fazendo desenhos do cachorro e seu filhote, idosos contando histórias parecidas que antes tinham vergonha de compartilhar. Pela primeira vez em anos, a cidade parecia disposta a escutar. Naquela noite, o guarda sentou-se na varanda da sede da reserva, o filhote deitado em seu colo e o Caramelo ao lado.
A floresta estava em silêncio, mas era um silêncio diferente. Um silêncio de respeito. De escuta. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito. Mas também sabia que não estava mais sozinho. A floresta havia encontrado seus mensageiros. E eles estavam prontos. O calor da manhã subia do chão em ondas visíveis. O sol ainda não havia alcançado o topo do céu, mas já fazia a terra da trilha render sob os passos. Naquele dia, a reserva estava mais viva do que o normal. Os pássaros cantavam em intervalos mais curtos, como se estivessem se avisando de algo. O caramelo caminhava com o passo firme, atento. O filhote ia logo atrás, parando de tempos em tempos, para farejar pedras, arbustos e até o ar. O guarda o seguia, agora mais como um aluno do que como líder. Ele havia compreendido que seu papel não era controlar, mas aprender, observar e proteger. Desde a apresentação na praça, algo havia mudado. A cidade olhava para a floresta com mais cuidado. Crianças visitavam mais a reserva. Pessoas começavam a perguntar sobre reflorestamento, sobre plantas nativas, sobre como podiam ajudar. Mas ele sabia que isso era apenas o começo. O caramelo, com seu olhar sábio e seu andar de quem já tinha visto muito, começou a mostrar um comportamento novo. Passava mais tempo em silêncio, observando o filhote à distância. Dava espaço, mas sem abandonar. Era como se dissesse agora é com você. O filhote, por outro lado, parecia cada vez mais instintivo. Ele guiava o grupo, farejando lugares antes ignorados, parando em pedras cobertas por líquens, cavando levemente perto de raízes expostas. E foi em um desses pontos que encontraram algo inesperado. O filhote parou ao lado de uma figueira antiga, cujas raízes se espalhavam como dedos pelo solo. Deitou-se no chão e começou a cavar com as patas dianteiras, de forma calma, como se soubesse exatamente onde queria chegar. O guarda ajoelhou-se ao lado e começou a ajudar. Poucos minutos depois, encontraram pedaços de cerâmica quebrada, algumas gravuras, fragmentos de madeira trabalhada. Era um pequeno depósito antigo, possivelmente deixado por algum povo originário da região. Aquilo podia mudar a forma como a reserva era tratada, pois a presença de vestígios históricos exigia outro tipo de proteção. Com extremo cuidado, o guarda fotografou tudo, anotou coordenadas e voltou ao posto para registrar a descoberta. Mas decidiu manter sigilo por enquanto. Sabia que se as autoridades da cidade soubessem de imediato, talvez enviassem pesquisadores e técnicos que invadiriam a área sem o devido respeito. Precisava garantir que aquele lugar fosse preservado como parte viva da floresta, não apenas como relíquia em museu. Naquela noite, a benzedeira foi até a sede da reserva sem ser chamada. Disse que havia sentido uma mudança no ar. Trouxe consigo um molho de ervas frescas e um pequeno colar feito com sementes de imburana. Entregou ao guarda e ao filhote, dizendo que aquilo era para proteção. Depois, sentou-se ao lado do caramelo, olhou para ele e sussurrou que os antigos estavam despertando. O guarda não entendeu completamente, mas algo naquela frase ficou gravado. Nos dias seguintes, o filhote passou a ter sonhos agitados. Latia durante o sono, mexia as patas como se corresse, e às vezes acordava assustado, procurando pelo caramelo. O guarda começou a registrar também esses comportamentos, tentando identificar padrões. Percebeu que os sonhos do filhote coincidiam com mudanças sutis na floresta. Ventos mais fortes durante a noite, quedas de galhos pesados, movimentos incomuns de grupos de aves. Era como se o pequeno animal estivesse conectado a algo maior. O caramelo, por sua vez, parecia em paz. Observava tudo à distância, mas sem demonstrar preocupação. Era como se confiasse no caminho que estava sendo trilhado. Na terceira semana após a descoberta da cerâmica, o guarda decidiu levar o filhote novamente à gruta onde haviam encontrado os desenhos nas pedras. A trilha estava mais fechada, como se a mata tivesse tentado cobrir os rastros. Mas o filhote encontrou o caminho com facilidade. Ao entrar na câmara natural, ele se aproximou do símbolo do cão gravado na rocha e se deitou exatamente abaixo dele. Fechou os olhos e permaneceu imóvel. O guarda observava em silêncio, quando algo inusitado aconteceu.
Um leve tremor percorreu o chão, como um sussurro vindo das profundezas. Os gravetos se moveram levemente e as folhas pareceram respirar. O ar dentro da gruta ficou mais denso, mais úmido. E por um instante, ele jurou ouvir um som de batida, como um coração batendo sob a terra. Não era alucinação. O filhote abriu os olhos no mesmo instante e olhou diretamente para ele. Havia entendimento naquele olhar. Na saída da gruta, o caramelo os esperava. Estava parado, como uma estátua, com o focinho voltado para o céu. Em seguida, começou a andar, não em direção à guarita, mas para uma parte da reserva que o guarda ainda não havia explorado. O filhote seguiu, e o homem, já sem resistência, foi atrás. Caminharam por mais de 1 hora. O terreno era irregular, coberto por raízes grossas, pedras soltas, insetos por todo lado. E então chegaram a um vale escondido, um ponto onde o sol tocava o chão com força. No centro, havia um lago pequeno, de água cristalina, cercado por árvores em semicírculo. O som ali era diferente. Não havia vento, não havia ruído. Só silêncio. O tipo de silêncio que carrega mensagens. O caramelo se deitou à beira do lago e o filhote fez o mesmo. O guarda sentou-se em uma pedra próxima e ficou ali, em silêncio, por horas. Não sabia por quê, mas sentia que estava diante de algo sagrado. Aquilo não era apenas um lago. Era um centro de energia. Um lugar de comunhão. Um ponto de equilíbrio entre todas as coisas. A benzedeira apareceu no dia seguinte, sem que ninguém a chamasse. Disse que havia sentido o chamado, que sabia onde eles estavam. Quando viu o lago, ajoelhou-se e começou a chorar. Disse que os antigos chamavam aquele lugar de ventre da mata. Um espaço onde os guardiões vinham repousar. E que, se os cães haviam encontrado, era porque estavam prontos para proteger. Nos dias que se seguiram, começaram a surgir pessoas querendo visitar a reserva. Algumas levadas pela curiosidade, outras trazidas por histórias contadas na feira, na igreja, na praça. A professora organizou um pequeno grupo de pesquisa com alunos mais velhos. A cidade, pela primeira vez em décadas, falava da floresta com respeito. O guarda montou uma pequena exposição dentro da sede, com fotos da gruta, dos símbolos, da cerâmica e dos pontos sensíveis da floresta onde o filhote havia parado. Sem citar locais exatos, ele explicava que existiam áreas onde a terra ainda guardava memórias. Memórias que os animais estavam tentando revelar. O filhote, agora mais crescido, já acompanhava o guarda em todas as patrulhas. Era rápido, inteligente, sensível. Parava sempre que algo estava fora do lugar. O caramelo seguia mais distante, como um mestre silencioso, mas ainda presente. Nunca se afastava muito. E quando o filhote fazia algo importante, era o primeiro a se deitar ao seu lado, em sinal de aprovação. Certa tarde, a benzedeira contou ao guarda que os cães como aquele não aparecem por acaso. Disse que são como raízes móveis, enviados para lembrar os homens de que pertencem à terra. Contou que há muito tempo, nos contos dos avós dela, existia a lenda de um cão que guiaria um protetor até o coração da floresta, e que juntos restaurariam o que foi ferido. O guarda, pela primeira vez, não duvidou de nada. O tempo passou. A estação seca chegou e as folhas caíram, mudando o cenário da reserva. A trilha para o lago tornou-se mais visível. A gruta passou a ser visitada apenas com autorização. E o guarda, o caramelo e o filhote tornaram-se figuras queridas na cidade. O cão caramelo, antes um anônimo da mata, agora era símbolo de respeito e esperança. E seu filhote, o mensageiro da nova geração. Mas mais importante que qualquer título ou homenagem, era o que havia mudado dentro das pessoas. Agora, elas caminhavam mais devagar na trilha. Paravam. Para ouvir os pássaros. Evitavam cortar árvores pequenas. E algumas até começaram a plantar em terrenos esquecidos. A floresta estava se curando. Lentamente, mas com força. E tudo começou com um cachorro caramelo que implorou a um homem para salvar seu filho. A brisa da manhã deslizava suave entre as árvores da reserva, trazendo consigo o cheiro adocicado das flores de ipê que começavam a florescer.
O céu estava limpo, salpicado por poucas nuvens, e o ar carregava uma tranquilidade rara. Era um daqueles dias em que tudo parecia equilibrado. Mas dentro do guarda, algo inquietava. Um sentimento estranho crescia a cada manhã, como uma folha que brota devagar até romper a casca. O filhote, agora em fase de crescimento acelerado, já não parecia tão frágil. Suas patas eram firmes, os sentidos aguçados, e o instinto mais apurado que nunca. Começava a se afastar em pequenas explorações sozinho, mas sempre voltava, como se soubesse que havia um limite invisível entre o aprender e o arriscar. O caramelo seguia observando. Não liderava, apenas guiava com a presença. Ele não precisava latir, não precisava avançar. Bastava estar. O guarda notou que o filhote tinha parado de sonhar agitado. Dormia em silêncio agora, profundamente. No entanto, um novo comportamento surgiu. Às vezes, ao amanhecer, ele se levantava antes mesmo que a luz tocasse o chão, e caminhava até certos pontos da floresta. Ficava parado por longos minutos, olhando para o solo como se ouvisse vozes enterradas sob as raízes. Nessas horas, o caramelo observava com atenção, mas sem interferir. Curioso e preocupado, o guarda resolveu seguir o filhote em uma dessas madrugadas. Manteve distância, caminhando em silêncio entre os galhos, tentando não interferir na jornada do cão. Foi levado até uma encosta pouco explorada da reserva. O filhote parou em frente a uma árvore de casca fina e coloração acinzentada. Encarou o tronco, depois deitou-se junto às raízes. O homem se aproximou, ajoelhou-se e encostou a mão na árvore. Ali sentiu uma vibração muito sutil, como se a madeira pulsasse. Na base do tronco, o solo estava mais escuro e a vegetação ao redor, estranhamente ressecada. Como se aquele pequeno pedaço da floresta tivesse sofrido um golpe. O guarda passou a mão sobre a terra, examinando, e viu manchas azuladas entre as raízes. Eram resquícios antigos de produto químico. A terra ainda estava intoxicada. Essa era a mesma área que constava nos arquivos antigos como zona de descarte irregular de substâncias décadas atrás. O guarda soube então que o filhote não apenas sentia os danos, mas parecia atraído por eles. Ele era como uma bússola viva para as feridas da floresta. E mais do que isso, parecia compreendê-las. Nos dias seguintes, o guarda fez um mapeamento mais preciso. Com a ajuda da professora e de 2 jovens da escola rural que haviam demonstrado interesse em biologia, identificou mais 5 pontos semelhantes. Todos haviam sido tocados pelo filhote em algum momento. Eram áreas onde a vegetação crescia com dificuldade, onde a água não escorria naturalmente, onde os insetos evitavam passar. O caramelo também começou a mudar. Não em seu comportamento, mas em sua presença. Estava mais atento, mais presente. Passava mais tempo ao lado do filhote e menos em suas caminhadas solitárias. Era como se soubesse que algo se aproximava. Algo importante. Certa manhã, a benzedeira chegou com os olhos úmidos. Carregava uma folha enorme enrolada como se fosse um pergaminho. Dentro, havia um papel antigo, amarelado pelo tempo, com desenhos quase apagados. Era um mapa. Mas não qualquer mapa. Tratava-se de uma representação simbólica da floresta, feito à mão por um dos ancestrais dela. Marcava com símbolos estranhos alguns pontos que coincidentemente batiam com os locais onde o filhote parava. Ela explicou que aquele mapa havia sido passado de geração em geração, mas nunca tinha feito sentido até aquele momento. E que os símbolos representavam lugares sagrados, onde a terra havia sofrido, mas também guardava a cura. Segundo a lenda familiar, em cada um desses pontos existia uma raiz-mãe, uma conexão direta com o coração da floresta. E que, quando todas fossem reconhecidas, algo maior se revelaria. O guarda não sabia o que pensar. Sentia que as peças estavam se encaixando, mas ainda havia algo que faltava. Algo que estava escondido, talvez pela floresta, talvez pelos homens. Foi então que decidiu visitar o arquivo da prefeitura. Pediu ajuda à professora para conseguir acesso aos documentos mais antigos da cidade. Entre papéis, mapas e fotos, encontraram uma planta da área onde hoje é a reserva.
E ali, marcado em letras pequenas e quase apagadas, havia o nome de uma antiga construção, um poço de extração de água subterrânea desativado, localizado exatamente na região onde haviam encontrado a árvore com as raízes manchadas. Aquilo mudou tudo. Se houvesse um poço antigo ali, talvez ainda existisse acesso às camadas mais profundas do solo. Talvez o contaminante ainda estivesse escorrendo para dentro da terra. E talvez por isso o filhote estivesse tão inquieto. O guarda voltou ao local com os jovens da escola, a professora, o caramelo e o filhote. Cavaram por horas, e ao fim do dia encontraram uma tampa metálica, corroída pelo tempo, coberta por terra e folhas. Era o poço. Já sem utilidade, mas ainda com vestígios de contaminação. Decidiram então isolar a área. O guarda comunicou ao administrador da reserva, mas desta vez com provas, mapas e depoimentos. A resposta foi mais cuidadosa. A prefeitura enviou técnicos para avaliar. E pela primeira vez, uma parte da reserva foi oficialmente classificada como área de recuperação ambiental. Essa vitória, no entanto, teve seu custo. Durante os dias de escavação, o filhote passou a apresentar sinais de cansaço extremo. Dormia mais, comia menos, parecia exaurido. O caramelo ficava ao lado dele o tempo todo, lambendo sua testa, empurrando-o com o focinho quando ele demorava a reagir. O guarda ficou dividido. Queria proteger o filhote, mas também sentia que ele estava cumprindo algo maior. A benzedeira disse que aquele era o ciclo natural dos mensageiros da mata. Que quando a floresta fala através de um ser, ela também leva parte da força dele. Naquela noite, choveu. Uma chuva densa, forte, mas serena. Como se lavasse tudo que havia se acumulado por décadas. A água escorreu pelas raízes, infiltrou o solo, encheu os pequenos córregos e limpou as folhas com delicadeza. Pela manhã, o filhote parecia outro. Não completamente recuperado, mas sereno. Como quem compreendeu o preço da missão, mas aceitou pagá-lo. O guarda o pegou no colo e caminhou até o lago sagrado. Sentou-se na pedra onde tudo começara e, pela primeira vez, chorou. Chorou não por tristeza, mas por gratidão. Porque agora entendia. O caramelo não era apenas um cachorro de rua. Era um elo entre mundos. O filhote não era apenas um cão sensível. Era uma semente de reconciliação. E ele próprio, um homem que apenas obedecia ordens antes, havia se tornado o guardião de algo muito maior que ele. Com o tempo, os visitantes passaram a tratar o local com mais respeito. O pequeno grupo de jovens da escola cresceu e formou um núcleo de voluntários. A prefeitura iniciou um projeto de reflorestamento com mudas nativas. E uma nova trilha foi aberta, não para turistas, mas para os moradores locais que quisessem se reconectar com a mata. O caramelo. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Silencioso como sempre, ainda caminhava pela reserva. O filhote, agora quase adulto, o acompanhava. E juntos, continuavam a tarefa de ouvir a terra. A clareira que desaparecera nos primeiros dias agora era visível apenas em certas manhãs, quando o sol atravessava as árvores no ângulo certo. Ainda não estava em nenhum mapa. Mas os que sabiam, sabiam. E respeitavam. O guarda, o caramelo e o filhote tornaram-se parte da floresta. Não como visitantes, mas como parte do tecido vivo que sustenta tudo. O som das folhas, o cheiro da chuva, a curva das trilhas. E se alguém perguntar como tudo começou, não há segredo. Começou com um cachorro caramelo que, ao ver seu filhote preso em uma clareira esquecida, implorou a um homem para fazer o que é certo. O dia amanheceu cinzento, como se a própria natureza respirasse com dificuldade. O vento carregava a umidade, o cheiro de terra umedecida e a promessa de chuva pesada. O guarda acordou antes do sol romper, com o corpo dolorido pelas escavações recentes e com o coração acelerado. No colo, o filhote dormia profundamente, inerte, com respiração baixa.
O caramelo estava enroscado ao lado dele, olhando para fora da rede, escutando o orvalho que caía sobre a lona da guarita. Logo ao nascer do dia, escutaram-se os primeiros trovões. As nuvens ganharam tons de chumbo e o céu pesado parecia se inclinar sobre a reserva inteira. O guarda levantou-se com cuidado, suscitando o filhote a ficar acomodado enquanto preparava uma tigela de água morna. A professora da escola rural havia combinado de visitá-los naquele dia para ajudar no mapeamento do solo, e o convite estava marcado para metade da manhã. O rapaz preparou as anotações e os mapas improvisados, limpou as ferramentas, pegou a cesta com ervas da benzedeira, colocou o colar de sementes de imburana no pescoço do filhote, e saiu seguro de que faria um dia produtivo. Ao deixar a guarita, o guarda percebeu que o caramelo saiu na frente, respirando fundo, inclinando o corpo para o vento, como quem pressente algo importante. As folhas tremiam com cada rajada, gotas de chuva começaram a cair antes mesmo do céu abrir oficialmente. Ele chamou o filhote, que levantou-se com lentidão, apoiado no caramelo, e seguiram juntos. Chegaram ao ponto marcado no mapa, uma antiga trilha parcialmente bloqueada por cipós e galhos caídos. A chuva já começava a se intensificar, pingando das folhas altas, escorrendo pelas árvores, fazendo poças no chão de terra e barro. A paisagem estava mais escura, úmida, os troncos brilhantes de água. O filhote parou perto de uma raiz exposta, de uma árvore velha cuja casca estava escorrendo. Ele cheirou o solo, arranhou levemente, como se a chuva permitisse revelar odores que antes estavam ocultos. A professora chegou pouco depois, trazendo consigo sacos plásticos para guardar amostras de solo, água, plantas. A conversa foi breve e urgente. Os jovens estudantes que vieram com ela anotavam, fotografavam, coletavam. Um deles apontou que, embaixo da raiz, havia uma lama escura misturada com água da chuva, com cheiro forte de metal e química velha. O guarda olhou para o filhote, que novamente parecia estar chamando sua atenção para ali. O caramelo sentou-se, observando o fluxo da água que escorria dali. De repente, a raiz que cobria parte do solo se moveu levemente com a chuva, e a lama escorregou, mostrando uma caneta metálica enferrujada, pedaços de vidro, fragmentos de cerâmica com pintura antiga. Artefatos que pareciam ter sido descartados ali sem cuidado. Os estudantes olharam assustados. A professora exclamou que aquilo podia indicar que o contaminante havia sido carregado por antigas construções ou depósitos ilegais nesse ponto. A chuva piorava, gotículas grossas, cortando o ar, pingando forte das folhas, caindo de repente nos ombros, no rosto, no chão. Tornou-se difícil manter o mapeamento, registrar fotos sem que as lentes se molhassem. Mas o guarda insistia. Ele registrou tudo, anotou cores da lama, cheiro, sensação de queima nos dedos ao tocar essa lama. Coletaram amostras, guardaram tudo com cuidado. Quando a chuva diminuiu, às vezes intercalando rajadas, veio a confissão. A benzedeira apareceu, silenciosa, já sabia de onde vinha o cheiro. Disse que aquelas raízes e aquela lama antiga vinham de um velho galpão próximo à beira da cidade, uma construção abandonada de uma fábrica desativada há décadas. Que moradores antigos contavam que a fábrica jogava resíduos no solo, sem filtro, sem pensar no amanhã. Que até plantas que nasciam perto desse galpão apresentavam folhas que secavam cedo, amarelavam. Que muitos cães, mesmo os de rua, nunca se aproximavam de certo ponto da trilha, como se algo os repelisse. O guarda sentiu um nó no estômago. Aquilo confirmava tudo, os mapas adulterados, as zonas esquecidas da reserva, os vazios propositais nas áreas contaminadas. O filhote era o mensageiro que revelava com o corpo que os homens haviam tentado silenciar. O caramelo, silencioso, parecia saber disso. Ficou parado, com o olhar fixo na lama, como se quisesse proteger algo que não sabia definir. A chuva cessou, deixando o mundo lavado, cheiro de terra molhada e folhas frescas. Os raios de sol começaram a furar as nuvens, dourando o verde das copas, iluminando gotículas que pendiam dos galhos, cintilando como cristais fracos. O guarda, a professora, os estudantes, o caramelo e o filhote voltaram à sede com amostras, mapas, provas. Tinham evidências sólidas, o solo contaminado, origem provável dos resíduos, relatos antigos, símbolos gravados, mapa ancestral.
Nas noites seguintes, ficou clara a importância desse dia. O guarda, exaurido, tratou as mãos irritadas de tanto mexer na lama. O filhote descansava mais do que de costume, o caramelo ficava ao seu lado. Ele sentia vulnerabilidade, de medo de que alguém tentasse silenciar tudo, de que os documentos fossem perdidos ou desacreditados, de que a fábrica abandonada tivesse donos que não quisessem enfrentar a verdade. Ao mesmo tempo surgiu uma esperança concreta. A prefeitura marcou uma reunião comunitária para debater a situação ambiental da reserva. Moradores foram convidados, lideranças locais, estudantes. O guarda e a professora prepararam a apresentação das provas coletadas, o papel do filhote em indicar os locais, os comportamentos do caramelo, os registros antigos, o mapa simbólico da benzedeira. Também apresentaram a proposta de criação de um mutirão de limpeza, uma clínica veterinária para animais afetados, plantação de espécies nativas para a recuperação do solo. Durante o encontro, houve tensão. Alguns moradores ficaram em silêncio, outros desconfiados, lembrando empregos que poderiam ser perdidos se uma decisão errada fosse tomada contra interesses ligados àquela fábrica velha. O administrador da reserva compareceu, calado. O guarda sentia o peso de muitos olhares. Até que o caramelo entrou na sala da reunião, o filhote logo atrás, ambos molhados pela chuva, patas sujas de lama, cheios de arranhões leves. Um silêncio tomou o ambiente. As pessoas reconheceram o símbolo de algo verdadeiro, algo visceral. O cachorro caramelo que implorou, o filhote que revelou, estavam diante deles. As lágrimas vieram de velhos, de crianças, de mulheres que tinham lembranças de quando a infância corria livre pelas trilhas sem medo. A professora falou com voz embargada: se temos coragem, podemos recuperar o que foi ferido. A benzedeira, de pé, segurou a mão de quem estava ao lado e disse que não há cura sem escuta, nem justiça sem decisão. Naquele momento, uma grande vitória, foi decidido que seria aberta uma comissão de moradores para acompanhar a recuperação ambiental. A fábrica abandonada seria inspecionada oficialmente, a contaminação avaliada. O terreno ao redor interditado até que a terra e as águas estivessem recuperadas. Um plano de reflorestamento seria implantado com as crianças plantando muda por muda, costume que remeteria aos velhos de quando plantar árvore era promessa de futuro. O custo dessa conquista ficou claro: o filhote adoecera levemente após o contato direto com a lama. Teve febre, tremores leves, uma fraqueza que deixou o guarda aflito. O medo de perdê-lo ou de que tivesse sequelas marcou as noites. O caramelo permaneceu ao lado, protegendo-o como podia, tocando-o com o focinho, lambendo sua pelagem molhada. O guarda, cansado, perdeu horas de sono cuidando dele, limpando febres, misturando chás que a benzedeira mandara, rezando baixinho para curar a dor. Quando a febre cedeu, o filhote acordou com olhos cheios de luz, olhando para o guarda como quem diz obrigado. O alívio foi profundo. Dores, risco, incertezas, todos suportados por uma causa maior. A partir desse dia, os símbolos gravados na gruta tornaram-se referência para as escolas, para cartazes feitos pelas crianças, para grupos de visitantes que vinham de outras cidades. O caramelo passou a andar com o filhote em capitais vizinhas, amigos de ONGs, pessoas que plantavam árvores, que faziam mutirões. Seu trabalho silencioso de guia foi reconhecido. A floresta começou a revitalizar. Plantas sensíveis ao solo limpo brotavam de novo nos pontos antes secos. Flores que não apareciam há anos ressurgiam. A água ficou mais clara nos riachos menores. O lago sagrado refletia agora luz pura, não lama. O ar cheirava a verde, a cheiro de mata, de vida. O guarda sabia que essa vitória não era o fim, mas um ponto alto da jornada. Ele olhou para o filhote correndo ao lado do caramelo numa trilha recém-limpa, crianças ajudando a plantar mudas, velhos sentados sob a sombra, contando histórias, respingos de riso ecoando pela reserva. Sentia que a cidade inteira respirava de novo. E ele mesmo, que chegou desacreditado, carregando dores e cicatrizes internas, se curava com cada passo que liderava. Aquele canto de floresta, antes esquecido, agora pulsava. A mata já não se ressentia em silêncio. O milagre da escuta acontecerá. Era um novo ciclo.
As chuvas haviam dado lugar a dias mais secos e claros, e a floresta respirava em tom de alívio. As folhas antes encharcadas agora tremulavam secas ao vento, e a terra firme estalava debaixo das pegadas. As árvores, silenciosas e firmes, se abriam em corredores naturais por onde a luz solar derramava calor e esperança. A mata parecia em festa, como se cada ser vivo ali soubesse que algo importante havia sido conquistado. O filhote recuperava-se lentamente. Ainda não tinha a mesma energia de antes, mas seus olhos estavam vivos, atentos. Suas patas já caminhavam com mais firmeza, e aos poucos, ele voltava a farejar o chão, a correr em pequenos círculos, a provocar o caramelo em brincadeiras leves. O caramelo, por sua vez, mantinha-se vigilante, sempre a um passo de distância, como uma sombra protetora. Sabia que aquela nova fase exigia mais do que instinto. Exigia coragem. O guarda caminhava à frente naquela manhã, guiando o grupo até um ponto da reserva ainda não mapeado com precisão. Era uma parte mais densa, quase esquecida, com árvores antigas que pareciam crescer umas sobre as outras. Levava consigo ferramentas simples, uma garrafa de água, um caderno de anotações e o colar de sementes que a benzedeira lhe dera meses antes. O filhote e o caramelo iam atrás dele, lado a lado. A professora da escola, agora mais engajada do que nunca, acompanhava o grupo com 3 alunos que se tornaram verdadeiros aprendizes de campo. Chegaram a uma clareira onde o ar era diferente. Mais denso, mais perfumado, com cheiro de orvalho e folhas antigas. Ali, os pássaros cantavam baixo, como se o silêncio fosse lei. Ao centro da clareira havia uma formação rochosa coberta por musgos e líquens, e uma pequena nascente brotava entre as pedras, escorrendo como um fio de prata. O filhote se aproximou primeiro, bebeu da água, e deitou-se ao lado, como se reconhecesse aquele lugar. A professora, emocionada, disse que o local não aparecia em nenhum mapa oficial da reserva. Os estudantes registravam tudo com cuidado, enquanto o guarda se ajoelhava perto da nascente, mergulhava os dedos na água e sentia a temperatura fria e limpa escorrendo entre suas mãos. Pela primeira vez, sentiu algo que não conseguia explicar. Uma paz profunda, como se o tempo houvesse parado. Como se aquele fosse o centro invisível de toda a floresta. Ali nasceu a ideia de criar o novo coração da reserva. Não um ponto turístico, não um centro de visitação, mas um espaço de cura. Um lugar sagrado. Um refúgio para as espécies e para as histórias. O guarda propôs que fosse chamado de Coração da Floresta, em homenagem à forma como o filhote o havia encontrado. Ninguém discordou. A benzedeira, ao saber da decisão, sorriu em silêncio e disse que finalmente a mata estava falando alto. Nas semanas seguintes, organizaram uma ação coletiva com a cidade. Todos os moradores foram convidados a participar de uma grande cerimônia simbólica de reconexão com a terra. A proposta era simples: encaminhar até o coração da floresta e plantar, cada um, uma muda de árvore nativa. Crianças, idosos, mães com filhos pequenos, jovens voluntários, professores, comerciantes e até antigos funcionários da velha fábrica vieram. O caramelo guiou o cortejo, com o filhote a seu lado. O guarda seguia logo atrás, com o colar de sementes ao pescoço e a cesta com mudas no braço. Era um cortejo silencioso, mas poderoso. O som dos passos na trilha, o farfalhar das folhas, os murmúrios das pessoas admirando a beleza da mata, tudo contribuía para criar um clima quase mágico. Ao chegarem, o guarda falou poucas palavras. Disse que ali não era um lugar para discursos, mas para escuta. Que aquela água que nascia entre as pedras havia presenciado histórias que ninguém lembrava mais. Que a terra precisava de cuidados, mas também de compromisso. A professora leu um trecho de um livro antigo sobre a relação entre os povos da floresta e os ciclos da natureza. A benzedeira, por fim, pediu que todos fechassem os olhos e ouvissem o que a floresta queria dizer. Um a um, os moradores plantaram suas mudas. Cada árvore pequena recebeu um nome, uma promessa, um desejo. Algumas crianças pediram para voltar no ano seguinte e ver como suas árvores estariam. Outros adultos choraram baixinho, lembrando da infância, das histórias contadas pelos avós. A floresta estava cheia de vozes, mas nenhuma era de dor. Era uma festa silenciosa, feita de raízes e recomeços.
Depois da cerimônia, o guarda decidiu passar a noite ali com o filhote e o caramelo. Montou uma pequena barraca, acendeu uma fogueira segura, e se deitou sob as estrelas. O céu estava limpo, repleto de pontos de luz que piscavam como olhos distantes. O filhote dormia tranquilo, enroscado na barriga do caramelo. O guarda, olhando o fogo crepitar, sentiu uma serenidade que não experimentava havia anos. Na madrugada, acordou com um som leve. Não era barulho de animal, nem vento nas folhas. Era um som que vinha do chão, da própria terra. Um murmúrio quase imperceptível, como se a floresta sussurrasse agradecimentos. Não teve medo. Apenas fechou os olhos e deixou-se embalar por aquele som. Os meses seguintes foram marcados por mudanças visíveis. A prefeitura destinou recursos para a ampliação do projeto de reflorestamento. A antiga sede da fábrica foi demolida, e o terreno transformado em um viveiro de mudas nativas. O projeto foi batizado com o nome do filhote, que agora era conhecido por todos na cidade como o Cão da Floresta. O caramelo, silencioso como sempre, continuava sua missão de guiar e proteger. Tornou-se símbolo da reserva, estampando cartazes, camisetas, livros infantis e até uma escultura na entrada principal da trilha. Era reconhecido não como mascote, mas como guardião. O cão que iniciou tudo com um gesto de amor. O filhote, agora crescido, assumia a liderança natural. Conduzia visitantes pelas trilhas, ajudava os guardas a identificar novas rotas, e era respeitado até pelos animais silvestres. Sua ligação com a floresta era nítida. Onde ele passava, os pássaros pousavam mais perto, as borboletas voavam ao redor. Era como se a própria mata o reconhecesse como parte de si. O guarda, transformado por tudo que viverá, foi convidado para ministrar palestras em outras regiões. Contava a história do caramelo e do filhote com humildade, sempre reforçando que nada disso teria sido possível sem a escuta. Sem ter parado para olhar um cachorro de rua nos olhos e compreendido o que ele queria dizer. A benzedeira, já de idade avançada, passou a visitar a reserva apenas para sentar-se à beira do lago e observar. Dizia que o tempo dela estava chegando, mas que partiria tranquila, pois sabia que havia deixado tudo nas patas e mãos certas. Que a mata agora falava por todos que quiserem ouvir. A professora fundou um centro de educação ambiental dentro da reserva. As aulas aconteciam ao ar livre, sob as árvores, com os sons da floresta como trilha sonora. Crianças de outras cidades vinham em excursões, aprendiam sobre respeito à natureza, sobre cuidado com os animais, sobre a importância das raízes e as da terra e as do coração. O guarda, o caramelo e o filhote nunca se separaram. Continuavam caminhando juntos todos os dias, explorando, protegendo, escutando. Eram uma família feita não de laços de sangue, mas de propósito. E sabiam que aquele trabalho nunca acabaria. A floresta estaria sempre precisando de olhos atentos, de mãos firmes, de corações abertos. E nos dias em que o vento soprava mais forte, levando folhas para o alto, era comum ver o caramelo parado na trilha, olhando o horizonte, com o filhote ao lado. E o guarda atrás, sempre pronto para seguir. Sabiam que, mesmo com todas as conquistas, o trabalho de curar a terra era eterno. Mas não estavam sozinhos. A cidade agora caminhava com eles. E tudo aquilo, toda aquela transformação, havia começado com um momento simples. Quando um cachorro caramelo apareceu na porta de um guarda florestal e, com o olhar, implorou para salvar seu filhote. O que aconteceu depois foi apenas o desdobramento daquilo que nasce quando alguém escolhe escutar a natureza com o coração aberto. O ritmo da vida na reserva começava a se estabilizar, mas a floresta, com suas nuances e segredos, ainda guardava surpresas. O guarda percebeu que, mesmo com a recuperação evidente, algumas áreas continuavam diferentes, quase como se algo ali estivesse tentando se esconder. As plantas não cresciam uniformemente, e pequenos animais pareciam evitar certas regiões. Ele sentia isso a cada passo, o olhar atento, o coração em alerta. Naquele dia, o céu estava claro, com nuvens dispersas que desenhavam sombras suaves no chão da floresta. O sol filtrava-se entre as folhas, aquecendo as pedras e iluminando as flores de ipê que começavam a florescer.
O caramelo seguia à frente, farejando a terra úmida de orvalho. O filhote corria atrás, brincando com as folhas secas e galhos que quebrava no caminho. O guarda anotava no caderno detalhes sobre as plantas, o comportamento dos animais e as mudanças no terreno. Ao chegarem perto de uma antiga trilha, o guarda sentiu um cheiro diferente no ar. Algo metálico, misturado com o aroma da terra e da madeira podre. O caramelo parou abruptamente e olhou fixamente para o solo. O filhote, agora mais confiante, aproximou-se e começou a cavar com as patas dianteiras. O guarda se agachou para observar e encontrou, parcialmente enterrado, um pequeno objeto de metal corroído. Era uma pequena caixa enferrujada, com inscrições quase apagadas pela ação do tempo e da umidade. Ao tentar abri-la, o guarda percebeu que estava presa por um mecanismo simples, mas resistente. Com cuidado, usou uma faca para abrir e, dentro, encontrou pedaços de papéis envelhecidos, mapas antigos e fotografias amareladas. Os olhos do guarda se arregalaram. Aquilo era um vestígio do passado, um segredo que poderia ajudar a entender melhor o que acontecerá naquela terra. A professora, que chegará logo depois, examinou o conteúdo com atenção. As fotos mostravam a fábrica antiga em pleno funcionamento, pessoas trabalhando, caminhões carregando caixas. Havia também imagens de mapas, que indicavam regiões de descarte de resíduos, algumas perto da reserva, outras em áreas que ainda não haviam sido investigadas. Os papéis traziam relatos manuscritos sobre dificuldades, pressões políticas e conflitos entre trabalhadores e proprietários da fábrica. Essa descoberta trouxe uma nova dimensão à luta pela recuperação da reserva. O guarda sabia que agora tinham provas concretas sobre o impacto histórico da fábrica na região. Mas também sabia que isso poderia despertar resistências. Algumas pessoas na cidade preferiam esquecer o passado, manter a tranquilidade e a rotina. Revelar essas informações poderia provocar conflitos, dúvidas e até mesmo medo. Enquanto refletia sobre isso, o caramelo se aproximou, encostando a cabeça no joelho do guarda, buscando conforto e reafirmando a parceria silenciosa que os unia. O filhote, curioso, farejou os papéis, com um movimento rápido, puxou um deles com a boca. O guarda riu e pegou o papel antes que ele rasgasse. Era um mapa com uma região marcada em vermelho, perto do rio que cortava a reserva. Nos dias seguintes, o guarda organizou uma expedição com a professora e os estudantes para investigar essa área. A jornada não seria fácil. A trilha era fechada, o terreno irregular, e o clima imprevisível. Eles sabiam que encontrariam desafios, mas estavam determinados a continuar. O caramelo e o filhote acompanhavam cada passo, como se fossem parte da equipe. No caminho, encontraram obstáculos naturais, troncos caídos bloqueavam o passo, arbustos espinhosos arranhavam os braços, e o solo escorregadio testava a resistência dos pés. Mas também havia sinais de vida. Pássaros cantavam entre as árvores, pequenos animais cruzavam a trilha, e flores coloridas surgiam em meio ao verde. A cada passo, a história da floresta se revelava. Ao chegarem perto do rio, o guarda sentiu a mudança no ar. A água estava mais turva do que o habitual, com uma coloração levemente acastanhada. O cheiro de terra molhada misturava-se a um aroma químico, quase imperceptível, mas suficiente para despertar o alerta. O caramelo farejou o chão, inquieto, e o filhote avançou até a margem, lambendo a água com cuidado. A professora coletou amostras e anotou cada detalhe. As fotografias feitas pelos estudantes registravam a situação para análise posterior. O guarda sentiu um peso no peito, sabendo que a recuperação da reserva ainda enfrentava barreiras invisíveis e perigosas. De volta à sede, começaram a analisar o material coletado. Os mapas antigos ajudaram a localizar pontos de contaminação que ainda precisavam de atenção. Os relatos históricos indicavam que algumas áreas da fábrica foram usadas para armazenar resíduos tóxicos, o que explicava a poluição persistente no rio. A comunidade foi chamada para uma nova reunião, onde os moradores puderam discutir os desafios e as soluções possíveis. A benzedeira, sempre presente, destacou a importância de manter a esperança e a perseverança. Ela contou histórias antigas sobre a resiliência da floresta e como, mesmo após grandes dificuldades, a vida sempre encontrava um caminho.
O guarda, emocionado, falou sobre a importância de cada esforço, por menor que fosse, para garantir um futuro melhor. O caramelo e o filhote estiveram ao seu lado, símbolos vivos da conexão entre a natureza e as pessoas. Nos meses seguintes, o trabalho de recuperação continuou com mais intensidade. Novas técnicas foram aplicadas para tratar a água do rio e limpar o solo contaminado. Voluntários da cidade e de outras regiões se juntaram ao mutirão, trazendo energia e esperança. O filhote, agora mais forte, mostrava sinais claros de que estava se tornando um líder natural, guiando os grupos pelas trilhas e alertando para possíveis perigos. O caramelo, sempre vigilante, mantinha-se perto, um guardião incansável. Durante uma caminhada, o guarda percebeu que a floresta estava mudando de forma sutil. As plantas cresciam mais rapidamente, os animais retornavam, e o ar parecia mais puro. A sensação era de que a terra respondia aos cuidados com gratidão. Porém, havia momentos de dúvida e cansaço. O guarda sentia a pressão das responsabilidades, a necessidade constante de lutar contra o tempo e as dificuldades. O caramelo, percebendo essa vulnerabilidade, se aproximava e encostava a cabeça no braço dele, oferecendo conforto sem palavras. O filhote, por sua vez, mostrava um brilho nos olhos que inspirava coragem. Era a promessa de um amanhã melhor, a garantia de que a luta não seria em vão. As noites na reserva passaram a ser momentos de reflexão e fortalecimento. Sob o céu estrelado, o guarda, o caramelo e o filhote compartilhavam silenciosamente o peso e a beleza da jornada. O trabalho coletivo, a união da comunidade, e o amor pela floresta tornaram-se forças que impulsionavam a transformação. E assim, passo a passo, dia após dia, a reserva renascia. O tempo seguia seu curso com a mesma constância silenciosa da floresta. Os meses se passaram desde a última expedição, e a reserva já mostrava sinais evidentes de renovação. O ar, antes pesado com a incerteza, agora tinha um frescor que inspirava os corações daqueles que cuidavam da terra. As folhas verdes brilhavam com a luz do sol, os pássaros retornavam aos seus ninhos e o canto deles ecoava como um hino de esperança. O caramelo seguia firme, um companheiro incansável da jornada. Seu pelo brilhava sob o sol da manhã, seus olhos atentos buscavam nos detalhes da mata qualquer sinal que pudesse revelar algo novo. O filhote, já com a energia e a coragem de um jovem guardião, explorava com entusiasmo cada canto da reserva, aprendendo e protegendo com a sabedoria que apenas a natureza pode ensinar. O guarda sentia uma mistura de orgulho e responsabilidade. A história daquela terra se tornava viva a cada passo, a cada árvore plantada, a cada rio limpo. Mas sabia que a verdadeira transformação não estava apenas na terra, mas nas pessoas. E por isso, dedicava-se também a fortalecer os laços entre a comunidade, mostrando que aquele lugar era de todos. A professora e seus alunos seguiam envolvidos no projeto. As crianças que antes viam a floresta como um espaço distante, agora corriam pelas trilhas com olhos curiosos, aprendendo sobre cada planta, cada animal, cada história que a reserva guardava. Era um aprendizado que ultrapassava as paredes da escola, transformando-se em amor e cuidado pela natureza. Durante uma manhã clara, o guarda convocou uma reunião especial. Queria compartilhar um plano que vinha preparando há semanas, uma iniciativa para expandir a área protegida, incluindo terrenos que ainda estavam ameaçados por atividades humanas. A proposta exigia um esforço coletivo maior, mas também oferecia a chance de garantir a proteção definitiva daquele ecossistema tão precioso. No encontro, as opiniões foram variadas. Alguns moradores demonstravam entusiasmo, enquanto outros expressavam dúvidas e preocupações sobre como isso afetaria suas vidas e seus trabalhos. O guarda ouviu atentamente, reconhecendo que o desafio maior estava em unir interesses e mostrar que o futuro da reserva estava ligado ao futuro de todos. O caramelo circulava entre os presentes, seu olhar calmo e seguro parecia transmitir confiança. O filhote, junto a ele, observava as reações, aprendendo a importância do diálogo e da paciência. A benzedeira, sentada em um canto, sorria silenciosamente, sabendo que a verdadeira força da transformação estava naquele encontro de vozes e corações. Nos dias que se seguiram, o guarda e a professora organizaram visitas às propriedades vizinhas, conversando com os moradores, esclarecendo dúvidas, mostrando os benefícios que a expansão da reserva poderia trazer.
Era um trabalho de convencimento, mas também de escuta, pois a floresta ensinava que cada raiz, por menor que fosse, tinha seu papel na sustentação da vida. Enquanto isso, o filhote se envolvia em suas próprias descobertas. Em uma caminhada com o caramelo, encontrou uma área onde o solo estava mais fértil, coberto por uma variedade de plantas que não apareciam em outros locais. Com o faro apurado, percebeu que ali havia um ponto de encontro para vários animais, um espaço de equilíbrio que precisava ser preservado. O guarda, ao saber disso, decidiu incluir aquela região no plano de proteção. A equipe começou a trabalhar na criação de uma trilha interpretativa, que permitiria que visitantes entendessem a importância daquele microcosmo. A professora preparou materiais didáticos, e os estudantes colaboraram na montagem de placas e guias. No entanto, as dificuldades não desapareceram. Um dia, durante uma vistoria, o guarda e o caramelo encontraram sinais de que uma parte da trilha havia sido danificada, possivelmente por máquinas pesadas. O sentimento de frustração foi imediato. Era um lembrete de que a luta pela preservação não tinha fim e exigia vigilância constante. O filhote, ao perceber a tristeza do guarda, aproximou-se e, com um gesto delicado, encostou a cabeça em sua mão, como se dissesse que não estavam sozinhos. A professora sugeriu organizar um mutirão para recuperar a trilha, envolvendo a comunidade em mais uma ação de cuidado e reconstrução. A resposta foi surpreendente. Pessoas de todas as idades apareceram, trazendo ferramentas, mudas, e a vontade de transformar o estrago em aprendizado. O trabalho coletivo fortaleceu os laços, e a trilha, pouco a pouco, voltou a ganhar vida. O caramelo e o filhote acompanhavam cada passo, mostrando que a força de uma comunidade é como as raízes das árvores, invisível, mas fundamental. Na mesma época, a benzedeira compartilhou uma tradição antiga da região. Contou sobre as promessas que os povos ancestrais faziam à terra, envolvendo rituais simples, mas carregados de significado. A ideia de renovar essas promessas emocionou a todos. O guarda propôs que fizessem uma cerimônia de compromisso com a reserva, um momento para reafirmar o respeito e o cuidado que deveriam guiar cada ação. A cerimônia foi marcada para uma tarde ensolarada, quando a luz dourada filtrava-se pelas copas das árvores. Moradores, estudantes, visitantes e trabalhadores da reserva se reuniram em círculo, com as mãos unidas, em um gesto de união. O caramelo ficou no centro, o filhote ao seu lado, símbolos vivos daquele pacto silencioso entre homens, animais e floresta. Palavras foram ditas, promessas feitas. Cada pessoa plantou uma semente, não só de árvore, mas de esperança. O ar estava carregado de emoção, e o guarda sentiu que, naquele momento, o futuro parecia possível. Que a floresta, com suas raízes profundas, podia inspirar a renovação não só da terra, mas dos corações. Ainda assim, o guarda carregava em si um conflito silencioso. A responsabilidade, o peso das decisões, o medo de falhar, às vezes apertavam seu peito como uma pedra. O caramelo, fiel companheiro, percebia esses momentos de vulnerabilidade e permanecia ao lado, oferecendo um conforto que palavras não poderiam dar. O filhote, crescendo, tornava-se um símbolo de resistência e amor. Sua coragem não era apenas física, mas também emocional. Em sua jornada, aprendia que proteger a natureza é também cuidar das próprias emoções, aceitar as dúvidas e seguir em frente, mesmo diante das sombras. O inverno se aproximava, e com ele, a promessa de renovação. As chuvas voltariam, trazendo vida nova e novos desafios. O guarda, o caramelo e o filhote sabiam que o caminho era longo, mas estavam preparados para enfrentá-lo juntos. E assim, entre sombras e luzes, raízes e promessas, a reserva se fortalecia. Um lugar onde a natureza e o ser humano aprendiam a caminhar lado a lado, construindo uma história de amor, cuidado e esperança. O sol despontava no horizonte com uma luz suave e dourada, banhando a reserva em uma aura de renovação. O aroma fresco da terra molhada pela chuva da noite preenchia o ar, misturado ao perfume delicado das flores de ipê que começavam a florescer entre as árvores altas. O caramelo e seu filhote estavam juntos, correndo com alegria pelas trilhas que agora se abriam com mais segurança e beleza, frutos do trabalho árduo de meses que parecia, finalmente, dar resultados. O guarda florestal observava a cena com um sorriso sereno.
A jornada tinha sido longa, marcada por desafios e descobertas, reviravoltas que testaram sua coragem e determinação. Mas, ali, naquele instante, sentia que tudo valerá a pena. A reserva, antes ameaçada, respirava vida e esperança, e ele sabia que aquele era apenas o começo de uma nova era. O período de 1 ano desde o primeiro encontro entre o caramelo e o guarda havia transformado não só a floresta, mas também as pessoas que nela viviam e cuidavam. A professora e seus alunos continuavam a aprender e ensinar, propagando a importância da preservação e do respeito à natureza. A comunidade, unida, participava ativamente das ações, conscientes de que aquele espaço era um legado para as futuras gerações. Naquele dia especial, uma celebração foi organizada para marcar a conclusão de um ciclo e o início de outro. Moradores, voluntários, estudantes e visitantes se reuniram ao redor de uma grande árvore recém-plantada, símbolo da vida que se renovava. O caramelo, protagonista daquela história, caminhava entre as pessoas, recebendo afagos e carinho, enquanto seu filhote explorava curioso, descobrindo o mundo com olhos brilhantes. O guarda preparou algumas palavras para compartilhar, lembrando a todos da importância da perseverança e da união. Ele falou sobre os momentos difíceis, as dúvidas que surgiram, as dificuldades que quase os fizeram desistir. Mas também falou do amor pela terra, da força que encontraram na amizade e na esperança. Ao seu lado, a professora destacou o valor do conhecimento e da educação como ferramentas indispensáveis para a transformação. Os estudantes apresentaram pequenas peças e canções que ilustravam a vida na floresta, encantando a plateia com a inocência e o entusiasmo que só a juventude pode ter. Enquanto as vozes se elevavam, o caramelo e o filhote se deitaram próximos ao guarda, sentindo a energia daquele momento. O ambiente parecia pulsar com uma força mágica, a conexão entre todos ali presente e a natureza em sua expressão mais pura. De repente, um vento suave passou entre as árvores, fazendo as folhas dançarem e espalhando pétalas coloridas pelo ar. Foi como se a própria floresta celebrasse aquele renascimento, abençoando o esforço de cada ser vivo envolvido. Durante a festa, o guarda percebeu que o maior tesouro daquela experiência não estava só na recuperação da terra, mas nas relações construídas ao longo do caminho. A confiança entre ele, o caramelo e o filhote era a base que sustentava toda a missão. Cada gesto de carinho, cada olhar atento, cada passo dado juntos havia criado uma família, uma rede de apoio que ultrapassava as diferenças. A benzedeira, com seu jeito sereno e palavras sábias, aproximou-se e entregou ao guarda um amuleto feito de sementes e raízes, um presente que simbolizava a proteção e a continuidade da vida. Ele aceitou com gratidão, sentindo a energia que emanava daquele objeto simples, mas carregado de significado. Nas semanas que se seguiram, a rotina da reserva continuou, mas agora com um brilho diferente. As trilhas foram abertas para visitantes, que podiam conhecer a história daquela terra e a luta de seus guardiões. A comunidade se orgulhava do que havia conquistado e mantinha a vigilância para proteger o que ainda precisava de cuidado. O caramelo e seu filhote se tornaram figuras conhecidas e amadas, símbolos vivos da conexão entre homem, animal e natureza. Sua coragem, inteligência e afeto tocavam o coração de todos que os encontravam. Em uma tarde tranquila, o guarda sentou-se à sombra de uma árvore, observando o pôr do sol que tingia o céu de tons quentes. O filhote repousava em seu colo, enquanto o caramelo descansava ao seu lado. Ele sentiu uma paz profunda, uma certeza de que, apesar dos obstáculos, a esperança sempre renascia. O conflito interno que o acompanhará por tanto tempo, a dúvida sobre suas escolhas e o medo do fracasso, parecia agora se dissipar. Ele compreendeu que a força verdadeira vinha da união, da aceitação das imperfeições e do amor que guiava a cada passo. A reserva era um reflexo disso, um testemunho vivo de que, mesmo diante das adversidades, é possível transformar o mundo ao nosso redor. O caramelo, com seu olhar atento e coração valente, havia ensinado a todos que a perseverança e a coragem são caminhos para a vitória. Naquela noite, sob um céu estrelado, o guarda, o caramelo e o filhote se recolheram, sabendo que tinham construído algo que duraria para sempre. A história daquela reserva, que começou com um pedido silencioso de um cachorro caramelo, agora era uma lenda de amor, luta e renovação. E assim, entre as árvores que respiravam vida, os rios que cantavam histórias antigas e os corações que batiam em harmonia, a floresta continuava a crescer,
protegida pela coragem de um cão, a determinação de um homem e a esperança de um povo. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou palha, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.